Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Pedro Raul, o novo reforço do Corinthians, segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, que é uma das maiores fontes do jornalismo esportivo na América do Sul. Óbvio que se tratando do Corinthians e visto o que está acontecendo nessas últimas semanas, a gente tem que esperar o anúncio oficial. Mateuzinho estava treinando uma semana com o Corinthians, vai voltar para o Flamengo. E ainda teve a questão do Rodrigo Garro, vários reforços anunciaram sem ter um acordo com os outros times. E assim, até agora, a gestão, né, que a gente está vendo aí do Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians, ela tem sido tão amadora que faz o Duílio parecer o Florentino Pérez. Eu cheguei a comentar isso porque é uma coisa inacreditável, né? Tipo, esse tipo de situação que vem passando o Corinthians, inclusive até na questão de patrocínios de camisa, né? Porque eles romperam um acordo com a PixBet antes do fim do contrato, né? Para ter o patrocínio maior da VaideBet, né? E assim, né? A PixBet está ameaçando entrar na justiça contra o Corinthians e pode acabar tirando do clube paulista 40 milhões de reais e ninguém quer perder uma quantidade tão grande de dinheiro, ainda mais dentro do contexto, né, que cada centavo conta bastante, e um clube que é muito endividado, que está com pouco poder assim, de investimento, se comparado, por exemplo, a clubes mais bem geridos, e assim, tem gastado, obviamente, no papel muito dinheiro, mas o quanto que o Flamengo vai, quanto que o Corinthians vai conseguir pagar tudo isso, né? Então a situação aí não está sendo muito legal. E assim, né, a gente vê um ataque que vai ser Yuri Alberto, o Pedro Raul e também vai ter ali o Rojas, né? Eu não acho um grande trio de ataque, né? E assim, o Pedro Raul é um jogador que se fosse contratado nesse mesmo dia no ano passado, acho que a torcida do Corinthians teria elogiado pra caramba dos negócios da temporada, da mesma maneira que a torcida do Vasco elogiou dessa maneira, porque ele saiu de um Goiás treinado pelo Jair Ventura, marcando mais de 20 gols no Brasileirão, um time que ataca pouco, né, que tem pouco volume, era o estilo do Jair Ventura, era uma coisa que todo mundo pensava, esse é o cara para mudar a realidade do Vasco, né, na questão ofensiva, chegou lá, sucumbiu à pressão e nunca mais foi o mesmo jogador, né, até porque é estranho, né, pensar no Pedro Raul como um dos caras que melhor aproveitava as chances claras no Brasileirão com Goiás. Isso tudo inverteu para o extremo na hora de enfrentar, tipo assim, esse tipo de situação no Vasco, né, de ser um cara que estava sendo um artilheiro e aproveitando chances, mas na hora que foi para o Vasco enfrentar as chances claras, ele perdendo muitos gols, alguns gols inacreditáveis, qual ele perdia. Então, o Pedro Raul é um cara que assim, né, teve uma queda bem abrupta de desempenho e é algo que acontece, né? A gente já viu isso no futebol em vários lugares, no futebol europeu, agora a gente também tem aqui no futebol brasileiro. O Pedro Raul não é um caso isolado, mas a verdade é que é arriscado o Corinthians ir atrás dele, pagar uma taxa de transferência por um jogador extremamente irregular e que está longe de viver a melhor fase da carreira. Talvez se o Mano Menezes trouxer a confiança dele de volta, ele volte a ser um jogador para produzir 15 a 20 gols no Brasileirão. Ok, mas a verdade é que assim, o Corinthians até agora, taticamente, tem deixado a desejar. E assim, né, tipo, isso pegando referência, obviamente, de 2023, e é óbvio que vai manter o Mano Menezes, né? Então as expectativas não são as das mais altas, né? E esse mercado até tem alguns nomes interessantes, mas ainda fica a dúvida do quão forte o Corinthians vai estar. E se o Pedro Raul é uma melhora, né? Não adianta apenas trazer um jogador que teve um estofo na hora que estava jogando no Goiás e não vingou nos trabalhos seguintes. Aí foi mal também, assim. A gente falar isso, né, no futebol mexicano, o Pedro Raul foi mal também, né? Então, eu acho que o Pedro Raul se assemelha muito ao Timo Werner, né, que é um jogador que esteve no Chelsea há pouco tempo atrás. Ele voou no RB Leipzig, teve quase um gol por jogo, aí foi pro Chelsea, jogou mal pra caramba, e agora no retorno ao Leipzig também não conseguiu se acertar. Então, assim, não é porque o cara vivia uma grande fase antes, aí tem um momento ruim, ele vai conseguir se recuperar da mesma maneira, né? Não é bem assim que acontece sempre. Então, a gente está vendo aí que o Pedro Raul é uma aposta do Corinthians. Vamos ver se ele se paga ou não, né? Se ele vai realmente jogar bem ou não. E vamos ver se o negócio é confirmado, porque essa gestão, como eu disse, ela está fazendo, assim, ela é tão incompetente que está parecendo que o Duílio era um chefe sensato, um cara que está fazendo um grande trabalho dentro do Corinthians. Não era pior que o André Sanches, mas também, para ser pior que o André Sanches, você tem que se esforçar de uma maneira inacreditável, né? O que o André Sanches consegue fazer de dívida e problemas financeiros é uma coisa que está fora do gibi. É impressionante como ele causa esse tipo de situação. Mas, de qualquer maneira, por esse vídeo é isso. Gente, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.